Graça, paz e misericórdia, amados irmãos. Nos dá continuidade no tema da santificação. O tema de hoje é um pouco complexo, é um pouco de difícil entendimento, então, junto com o exercício dos irmãos, para conseguir entender esse tema. A gente tem falado sobre a santificação todos os domingos, porque a santificação é a nossa jornada cristã. Como foi orado aqui, nós queremos nos encontrar com o Senhor naquele dia com olhos nas nossas vasilhas, não somente nas nossas lâmpadas. Nós queremos ser encontrados como aqueles que estão vigiando, como aqueles que tiveram, corpo, alma e espírito santificados para a vinda do Senhor. Então, dentre tantos assuntos da santificação, semana passada o Alex é como se tivesse dado a chave do carro para nós, O carro está pronto, mas você precisa da chave para você ligar o carro. O Alex, semana passada, deu a chave. Liga o carro, é isso que você precisa fazer. A gente ainda vai abordar mais sobre isso. Mas um assunto de tremenda importância para o entendimento daquilo que acontece na nossa vida, no dia a dia, na nossa jornada cristã, é a diferenciação dos tipos de perdão na Escritura. Então, as Sagradas Escrituras, elas mencionam diversas vezes o assunto do perdão. A grosso modo, parece tudo a mesma coisa, mas não é. Então, um olhar superficial sobre o assunto do perdão sempre tende a colocar tudo no mesmo bojo, Ou, como dizer, tudo no mesmo balaio. É tudo perdão, é tudo a mesma coisa. Não é. E um olhar superficial tem que enquadrar tudo como se fosse a mesma coisa e tivesse a mesma finalidade. Mas, por um olhar mais atento e aprofundado nas Sagradas Escrituras, percebe-se diferenças, não só na questão do perdão, mas em várias outras questões. O próprio termo salvação nas Escrituras, ele apresenta diferenças. É a própria eleição. Existe eleição salvífica, eleição instrumental. Então, existem diferenças. A Escritura é sofisticada, tudo que Deus faz é sofisticado. Deus não faz as coisas de maneira simplória. É isso aqui, acabou. Não é assim. Deus faz tudo de maneira sofisticada, com ordem, número, grau. Então, percebe-se diferenças, graduações e finalidades distintas em vários assuntos. E o perdão é um deles. Então, existem pelo menos 4 evidentes tipos diferentes de perdão nas Escrituras. De maneira evidente, pelo menos 4 tipos de perdão diferentes. Alguns estão relacionados à nossa justificação, que é a questão da nossa salvação, e outros tipos de perdão já estão relacionados ao nosso viver diário como cristão. E como nós temos falado, é a nossa santificação, se a qual ninguém terá o seu nome. A nossa caminhada, a caminhada ascensional. Como o irmão citou hoje, quando nós cremos no Senhor, nós encontramos o Senhor pela primeira vez. Ou melhor dizendo, como foi falado, o Senhor nos encontra. E a nossa vida é mudada de uma vez por todas. É um encontro único para toda a eternidade. Toda a nossa eternidade depende daquele único momento. Mas não para aí. Então, a nossa caminhada é uma caminhada ascensional. Então, você encontra o Senhor pela primeira vez, mudanças são produzidas na nossa vida. Louvado seja o Senhor. Mas, conforme nós vamos caminhando, nós encontramos o Senhor de novo. Mais coisas são mudadas na nossa vida. E aí, é como se nós caminhássemos e aquelas coisas que nós vimos do Senhor, nós vamos vendo elas de novo, só que em graus maiores, em intensidade maiores. Então, nós vamos se encontrando com o Senhor de maneira cada vez maior. Nós vemos a beleza do Senhor, a grandeza do Senhor, o poder do Senhor, a majestade do Senhor. Amém. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos vendo a nossa sujeira. Porque existem estágios da nossa vida cristã que você se acha um supra-sumo. Puxa, eu caminhei bastante. Olha, eu já não sou mais como antes. A gente caminha mais um pouco com o Senhor, não é verdade? Aí o Senhor mostra, olha, você estava sujo naquilo ali. Você não estava vendo. Poxa, realmente, eu não estava enxergando aquilo e o Senhor estava vendo. Então, nós vamos nos encontrando com o Senhor como numa escada em caracol, Sempre para cima, uma escada ascensional. Nós vamos nos encontrando com o Senhor cada vez mais nós vamos sendo purificados, mais nós vamos sendo santificados. E mais nós vamos nos parecendo com Cristo Jesus. Então,
para falar sobre a questão do perdão, aqui, primeiramente, só para diferenciar e mostrar que isso é algo que realmente existem diferenças, nós vamos falar primeiro do perdão eterno. O perdão está relacionado à nossa justificação. Não está relacionado ao assunto da santificação. Ele está apenas aqui para mostrar que existem diferenças no assunto do perdão, como vários assuntos das Escrituras. Então, o perdão eterno é o perdão que recebemos ao sermos salvos. É chamado de perdão eterno. O perdão que nós recebemos de uma vez por todas. É um perdão que não se relaciona com a santificação, como falamos, mas com a justificação. Versículo básico. Vamos ler juntos? Lucas 24, 47. E em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. É um versículo para embasar, mas existem muitos outros. Então, chamamos esse perdão de eterno, porque, tendo perdoado nossos pecados, Deus nos perdoa para sempre, de uma vez por todas. Ele lança nossos pecados no mar, nas profundezas do oceano, de modo tal que ele o Senhor não vê, nem mesmo deles se lembra. Os seus pecados jamais lhe vencerão. Esse é o perdão que recebemos no momento da nossa salvação. É por isso que todo crente pode dizer de boca cheia que tem paz com Deus. Nós temos paz. Nós estamos justificados dos nossos pecados pela fé em Cristo Jesus. Pecados esses do passado, ou seja, antes da conversão, pecados do presente e também pecados do futuro. Pecados que ainda nós nem cometemos. A obra do Senhor é tal, tão perfeita, que ela perdoou nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Esse é o perdão eterno que nós recebemos na salvação. Todo crente em Jesus recebeu esse perdão eterno e não pode perdê-lo. Isso dá segurança para nós. Nós temos certeza, segurança e alegria da salvação. Não existe um crente em Jesus que não recebeu isso. Não pode chegar um crente e dizer, olha, eu não recebi esse perdão eterno, eu tenho medo aqui ainda de não ser salvo. Todo crente em Jesus recebeu esse perdão eterno. Então, nós temos a garantia, a segurança de que não seremos condenados. Foi junto desse perdão, que é o fruto da graça e misericórdia de Deus, que nos dá a salvação eterna. Então, quanto a esse perdão está tudo certo, estamos claros, está entendido, perdão eterno, recebemos de uma vez por todas, não iremos perdê-lo. Então, beleza, perdão eterno resolvido. Só que na nossa caminhada diária com o Senhor, existe um outro tipo de perdão que nós necessitamos. E podemos dizer até que diariamente. Que é o perdão de comunhão. Esse é um segundo tipo de perdão. Perdão de comunhão. Base bíblica, 1 João 2:1. Vamos ler? Filhinhos meus, essas coisas vocês escrevem para que não pequeis. Se todavia em pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, nosso. Então, o Senhor nos perdoou de uma vez por todas, recebemos o perdão eterno, mas a Escritura ainda nos diz para que não pequeis. Para que não pequeis, ou seja, é desejo do Senhor que nós não vivamos na prática do pecado. Então, por isso, filhinhos meus, isso aqui é o apóstolo João dizendo na sua velhice, na sua maturidade, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Só que pode acontecer um acidente? Pode acontecer um acidente de alguém pecar. Se, todavia, alguém pecar, poxa, isso também dá segurança para nós, né? Se alguém pecar, temos advogado, com A maiúsculo, advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Oh, louvado seja o Senhor. Ele vive para interceder por nós junto ao Pai. Está à direita de Deus intercedendo por nós. 1 João 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós.
Então, apesar de termos recebido o perdão eterno, né, resumindo tudo, nós podemos fraquejar e ficar novamente perante o Senhor. Isso é uma experiência diária. Pode ser diária. Né? Perante o Senhor, o que não acarreta perda da salvação. Não acarreta perda da salvação. Mas, qual é o efeito? Qual que é o resultado? Interrompe a nossa comunhão com Deus. Nossos pecados, por conta do pecado, faz separação entre nós, Senhor. Nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, por conta disso, nós precisamos novamente de perdão da parte de Deus. Só que isso não é um perdão eterno. Tá? Esse perdão, ele é para a restauração da comunhão com Ele. Então, esse perdão é diferente do perdão eterno, já recebido na salvação de uma vez por todas. Esse perdão, que é o perdão de comunhão, ele envolve nosso caminhar diário, nosso viver de santificação. 1 João 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Irmãos, o incrédulo, como foi falado hoje, o budista, ele pode andar na luz? O incrédulo não pode andar na luz, porque ele não foi transferido das trevas para a luz. Simples assim. Então, esse versículo aqui de 1 João 7, ele se refere ao viver de alguém que não pode se aplicar para o incrédulo esse versículo. Então, esse versículo demonstra que um cristão pode fazer a escolha. O versículo é muito claro. Se porém andarmos na luz, se porém andarmos, falando de caminhada, andarmos, em caminhada diária com Deus. Então, esse versículo demonstra que um cristão pode fazer a escolha deliberada de andar na luz. Ou também andar nas trevas. Deus, ele respeita a nossa escolha. Então, você pode andar na luz, porque o versículo, se porém andarmos na luz. Mas existe a condicional aqui. Você pode andar em trevas, mesmo tendo recebido o Senhor, tendo recebido o perdão eterno. Você pode escolher andar em trevas. É por isso que a palavra fala de apostasia. A apostasia é aqueles que foram abandonar a fé, foram se esfriando, largando o seu primeiro amor, foram retrocedendo. As exortações de Hebreus falam isso, né? Daqueles que estagnam e pior, daqueles que retrocedem. A apostasia é um fato. Então, podemos escolher andar deliberadamente nas trevas. Mas, nós podemos também andar na luz. Então, um crente que anda em trevas, o versículo ele fala aqui, né? Qual o resultado? Não mantém comunhão. Um crente que anda em luz, mantém comunhão. Um crente que anda em trevas, não é purificado de seus pecados. Perceba que o versículo ele fala de purificação. Purificar é tornar-se limpo das manchas, sujeiras, etc. Não ser purificado é permanecer manchado. É manter as evidências dos pecados à vista. É interessante que ontem aconteceu em casa um incidente, comentei com alguns irmãos, Miguel e Eliana, meus filhos, agora vocês prestam atenção, né? Eu vou expor aqui em público o que aconteceu ontem. Ontem a gente colocou um tapete de pintura, né? E demos guache que eles pintaram o tapete, lá na parte de fora de casa. E foi dado um aviso, olha, não é para pintar as paredes, não é para pintar vocês, é para pintar ali o tapete, que é próprio para isso. O que aconteceu? Daqui a pouco a gente escuta uns gritos lá dentro de casa, papai, mamãe, vem cá. Aí vou olhar lá fora, tá os dois inteiros pintados de preto, e as paredes tudo com marca de mãozinha. As paredes, a parede da casa, a parede do muro, o inteiro de casa. Então, eles pecaram, né? A ordem foi dada para a mãe e receberam perdão, foram perdoados. Né? Mas eles continuaram sujos. Então, eles entraram no banho
aí eles foram purificados. Sim. Enquanto eles permanecessem com o guache no corpo deles, eles não estariam purificados. As evidências do pecado deles permaneceriam com eles. Então, não sei se isso ajuda a ilustrar, mas, irmãos, existem crentes que ficam vivendo a sua vida com a evidência dos seus pecados à vista. Todo mundo pode perceber. Né? Ontem mesmo foi falado na palavra, motivo de escândalo para os outros. Sansão foi esse exemplo. O exemplo de alguém que não manteve a consagração, o milho foi vazado os olhos. Foi dado muito claramente esse exemplo. Foi motivo de festa para os filisteus, motivo deles exaltarem um falso deus chamado Dagon. Eles festejarem, e não só isso, eles ridicularizarem Sansão e o Deus de Sansão. Então, irmãos, um cristão que anda em trevas, é isso aí. Então, vamos prosseguir por causa do tempo. Segundo os biólogos, a vida tem duas características básicas: a autopreservação e comunhão. A autopreservação é um instinto de todo ser humano de manter-se vivo, uma vez que há o temor da morte. Isso foi implantado entre nós, pelo Criador. Da comunhão, que é outra característica básica, é o instinto que há na busca do companheirismo, uma vez que há um temor de solidão e isolamento. A falta de comunhão é contrária à vida biológica, pois existe uma necessidade básica de comunicação. Se você não vive em comunhão, você não se comunica com ninguém. Né? E tem gente que entra até em atritos. Hoje, nos nossos dias, onde as pessoas mais vivem debaixo das telas, tem crescido cada vez mais os distúrbios psicológicos, porque não há comunhão. Você se comunicar com uma tela não é comunhão real. Comunhão real é isso aqui. Pode passar. Então, para aqueles que creem em Cristo, o problema da preservação da vida já foi resolvido. Louvado seja o Senhor. Pois já recebemos a vida eterna e estaremos em eternidade com o Senhor. Mas a possibilidade de problemas no outro ponto existe. Se pecarmos contra Deus depois de salvos, nossa comunhão com Ele, bem como seus filhos, será afetada. Comunhão com Deus e também com os filhos de Deus. Um exemplo aqui. Um outro exemplo, né, de filhos que aprontam. Uma mãe faz um bolo de chocolate, coloca aquela capa de chocolate lá, e avisa a sua filhinha que o bolo só será cortado mais tarde, pois irão receber visita de parentes. Portanto, ela não poderia tocar no bolo. Ainda avisa, né? A filha, você fiz o bolo aqui, está quentinho, gostosinho, não pode comer, tem que esperar os parentes chegarem. Só que a filha não resiste. E ela come um pedaço. E ainda fica com a boca e os arredores da boca com chocolate espalhado. A garotinha, ela sai de fininho da cozinha e vai para o seu quarto como se nada tivesse acontecido. Quando os parentes batem na porta, né, chegaram os parentes, a garotinha começa a ficar com o coração acelerado. Pois teme que a sua mãe descubra o que fez. Por isso, tenta ao máximo evitar o contato com a mãe. Como podemos ver, a comunhão com a mãe foi interrompida, foi cortada. Ela não deixou de ser filha por ter roubado a comida. Ela ainda é filha, mas sua comunhão foi quebrada. Ela então pede perdão à mãe que a perdoa. E não somente isso, mas limpa a boca da filha que continha restos de chocolate. Perdão e purificação. Purificando-a da sujeira e limpando as evidências de seu pecado. Do mesmo modo, simplesmente por termos pecado, não deixamos de ser filhos de Deus. Mas a nossa consciência está maculada pelo pecado. E para voltar a usufruir comunhão com Deus, precisamos de uma consciência limpa. Por isso, o sangue de Cristo, como fala em Hebreus, muito mais purificará as nossas consciências de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, ao nos achegarmos a Deus, confessando o nosso pecado, podemos ter a comunhão com Ele restaurada. Louvado seja o Senhor. 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, ele nos garante perdão e purificação. Então, se confessarmos, né? Exige essa responsabilidade da nossa parte. Se confessarmos, ele é fiel e justo. Ele nos perdoa e nos purifica. Não vai ficar as evidências do bolo de chocolate na nossa vida. Esse é o segundo perdão, que se refere à nossa santificação. Perdão de comunhão. Tá? Esse é o segundo perdão. Creio que muitos de nós precisamos diariamente desse perdão de comunhão, porque muitas vezes a nossa comunhão está quebrada. Às vezes um pensamento sujo, um pensamento imoral, seja o que for, isso quebra a nossa comunhão com Deus. E aí a gente ora ao Senhor, Senhor, perdoa-me, Senhor. E o Senhor restaura a nossa comunhão e nos purifica. Mas existe um nível maior nesse assunto do perdão. Esse que a gente vai falar agora, que é o perdão governamental. Irmãos, eu peço bastante atenção, porque é um assunto extremamente complicado, mas muitos de nós podem estar enquadrados nessa situação. Perdão governamental. Então, irmãos, conhecer esse tipo de perdão, o perdão governamental, pode nos poupar de muitos problemas. Até por isso que é importante a gente conhecer esse assunto. Ele pode nos poupar de muitos problemas. Um exemplo, né? Pegando o mesmo exemplo da garotinha do bolo de chocolate. A mãe da garotinha do exemplo anterior nunca tranca os armários da cozinha onde são colocados diversos doces e guloseimas. Já sabe que a menina gosta de doce, né? Então, a mãe, ela nunca tranca os armários. Certo dia, ela nota que alguns doces foram retirados do armário. Quem será? A mãe sabe o que aconteceu e a garotinha é forçada a confessar seu pecado e pedir perdão. A mãe a perdoa, a beija. Interessante que o beijo nas escrituras significa reconciliação. A mãe a perdoa, a beija, o incidente fica no passado e a comunhão é restaurada. Então, o perdão de comunhão, ela já teve. Né? Só que no dia seguinte, toda a cena se repete. E no outro dia também. E no outro também. E por aí vai, né? Então, o que a mãe faz? A mãe decide em seu coração, no amor de mãe, ela decide no seu coração que a próxima vez em que ela for ficar um longo período longe da cozinha, ela trancará as portas dos armários. A mãe teme que a filha corra no mesmo erro. Ela não pode dar à filha liberdade plena, mas deve colocar algumas restrições. A mãe mudou sua maneira de lidar com a filha. Um procedimento foi introduzido para a educação da filha, pois ela não se tornou confiável. A filha está sob disciplina. A mãe, por amar a filha, busca corrigir a sua conduta. Então, Deus nos trata de modo semelhante. Perdão de comunhão é algo relativamente fácil de conseguir. Você ora, pede perdão, Senhor, o Senhor perdoa, você restaura a comunhão, o Senhor nos purifica. Então, assim que a gente confessa o nosso pecado, o Senhor restaura a comunhão conosco. Todavia, o Senhor pode mudar sua maneira de lidar conosco. Pode ser que Deus use de sua disciplina para conosco. Não nos dando tanta liberdade como desfrutávamos antes. Mas tudo isso é amor do Senhor. Porque Ele nos ama a tal ponto. Ele muitas vezes retira a liberdade que Ele nos dá. Pode ser que, depois de algum tempo, Deus remova sua mão de disciplina. E Deus volte a nos dar liberdade e respeito. Quando a gente se torna confiável, de novo, aos olhos de Deus. Então, isso é o que chamamos de perdão governamental. Quando Deus, Ele retira a sua mão e nos dá novamente a liberdade que a gente perdeu. Por conta de pecados repetidos, por conta de situações onde nós ficamos estagnados na nossa vida espiritual. Então, no exemplo da mãe, isso quer dizer que um dia ela sente que a filha é novamente confiável. Então, deixa as portas dos armários destrancadas.
Esse perdão fala de Deus cuidando de nós, lidando conosco e nos disciplinando. Existem muitas passagens na Bíblia relacionadas a isso. Bastante mesmo. Gálatas 6:7. Não seja de Deus não, pois aquilo que o homem semear, isso também semeará. É aqui. Que agora não é versículo não. Os atos de nossa conduta, conforme o versículo está falando, os atos de nossa conduta têm consequências. Se uma pessoa sempre discute com outra, a pessoa adora discutir, adora de uma boa discussão, ele sempre está lá. Assunto de política está lá, assunto de futebol está lá, por aí vai. Qual que é a consequência natural? O que vai acontecer com essa pessoa? Ela não vai ter amigos. Pô, de novo, aquele cara só gosta de discutir. Aquela pessoa, aquela mulher é só problema. Ela só vem arrumar encrenca. Eu quero minha paz aqui, ela só quer discutir. Então, aquilo que o homem semear, também se fará. Né? A consequência natural de uma pessoa que discute muito, não vai ter amigos. Então, irmãos, a coisa ela vai se acabando. Porque, inclusive, algumas enfermidades estão relacionadas a pecados de pensar sobre o Espírito de Deus. No 1 Coríntios 11:29 e 11:30. Vamos ler esses dois versículos? Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão que aí vós muitos fracos e doentes, e não todos que dormem. Então, algumas, tá? Não, isso não é causa de toda enfermidade entre cristão, não. Mas algumas enfermidades, se você é claro, a questão do perdão governamental é para gente consagrado. Então, algumas enfermidades, inclusive, estão relacionadas a pecados. O crente não sai daquilo. O versículo fala ali, a epístola aos Coríntios. A igreja de Corinto, a gente sabe quantos problemas tinha, né? Tinha, inclusive, um jovem que dormia com a sua madrasta. Questão de pecado de incrédulo. Questão terrível, tenebrosa na igreja de Corinto. Então, alguns estavam comendo e bebendo sem discernir o corpo ali. Comendo e bebendo, juízo para si mesmo. E aí o 30 fica mais claro. Eis a razão, ou seja, eis o motivo porque há entre vós. Ou seja, muitos fracos, tinha irmãos com fraqueza ali, doentes, com enfermidade física, e não poucos até dos que dormem. Crentes até o Senhor retirando antes, o Senhor levando antes, levando-os a falecer por conta de situação como essa. Então, a história de Davi com a esposa de Urias demonstra muito claramente a questão do perdão governamental. Davi cometeu 2 pecados, a gente conhece a história dele. Adultério e assassinato. Então, depois de cometer esses 2 pecados, o profeta Natan expôs seus pecados de maneira pública, correndo risco de vida, etc. E Davi confessou seus pecados a Deus. Então, 2 Samuel 12:3 fala disso. Então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. Ele percebeu, Natan expôs, pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Perdão de comunhão. Salmo 51 outro exemplo da confissão de Davi. Após confessar seus pecados, a comunhão com Deus foi restaurada. A alegria da salvação restituída, etc. Conforme fala o Salmo 51. Mas Deus tinha mais a dizer. Porque foi muito sério o que Davi fez. Muito sério. Ele era o rei da nação. Ele era um modelo. Ele era o representante de Deus ali. Para aquela nação de Israel. Dolosamente. Perfeito. E o que mais Deus disse para Davi? 2 Samuel 12:14. Mas, posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Consequência. Mais uma consequência, 2 Samuel 12:10. Agora, pois, não se apartará
a espada jamais a tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Mais uma consequência, a espada jamais apartou de uma casa dele. Mais um, 2 Samuel 12:11. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei um mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas, em plena luz deste sol. Bom, tudo isso se cumpriu na vida de Davi. Não parou de ter guerra. O filho dele morreu com a mulher de Urias, e o filho dele, Absalão, tomou as concubinas dele de maneira pública, para todo o reino de Israel ver. Então ele fez algo em secreto, Deus tornou público. Consequência. 2 Samuel 12:12. Porque tu quiseste oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então, apesar de Deus haver perdoado os pecados de Davi, aí, mesmo assim a disciplina de Deus não se apartou dele, porque Deus continuou amando Davi, inclusive chamou homens segundo o meu coração para toda a minha vontade. Nosso Deus é um Deus de governo, Deus não é um Deus de bagunça, Deus faz tudo com decência e ordem. Então, por vezes, quando ofendido, ele não move a sua mão governamental. Muitas vezes o Senhor não faz as coisas de maneira imediata. Simplesmente ele permite que a gente continue. Só vai dando corda. Ó, igual a mãe da menina, no exemplo. Ela, às vezes, deixa lá o armário destrancado, a filha come um dia, os doces lá, mas no outro dia de novo, no outro dia mais. Consequência natural, a menina vai enchendo de carne na boca, a mãe vai dando corda. Só que chega um dia que Deus move sua mão. Assim como foi com Davi. No caso de Davi foi imediato. Né? Foi imediato. Quando, porém, ele a move, não há nada que possamos fazer, exceto humilhar-nos. Não há escapatória da mão de Deus. Ter o pecado perdoado, como eu restaurar, é relativamente fácil. Mas não é possível remover de nós o ambiente de convivência, nosso trabalho, casa, o mesmo sobre o nosso físico. É como a gente cita o exemplo de enfermidade. A disciplina aplicada por Deus. O Senhor move circunstâncias na nossa vida, diversas coisas, por amor a nós, para nos restringir, para não nos dar liberdade plena, porque o Senhor sabe que se nós nos der liberdade plena, nós vamos continuar a falhar. E nós não somos confiáveis. Então, a única coisa possível de ser feita é aprender a submeter-nos à sua poderosa mão. Quanto mais humilde formos sob sua poderosa mão e menos resistirmos, mais fácil será ter sua mão governamental removida. Se não formos submissos e pacientes, se murmurarmos e nos debatermos por dentro, será mais difícil que a mão de Deus seja removida. Talvez há 20 anos atrás, né, você fez algo de acordo com a sua própria vontade. Hoje você está novamente diante do mesmo problema e terá de comer do fruto resultante da atitude que teve naquela época. Tal problema retorna e encontra ainda que você procure se esconder. O que fazer quando isso acontece? Devemos inclinar a cabeça e dizer: Senhor, a culpa é minha. Alegremente recebo a tua disciplina, pois o Senhor é justo e correto em juízo. Me humilho diante da tua poderosa mão, para que o Senhor, no seu tempo, no tempo de Deus, no tempo oportuno, para si mesmo me exalte e remova sua mão sobre mim. Busco a tua misericórdia para que eu passe por essa experiência. Então, tem outras referências sobre o perdão governamental nas Escrituras. Números 14 ali, tem um exemplo, tem diversos exemplos ali. Os espias, o livro de Jó inteiro, uma experiência como essa.
Ele é alguém que se apoiava em sua justiça própria, Jó. E Deus permitiu que Satanás afligisse Jó, para que Jó não confiasse em sua justiça própria, mas para que Jó visse Deus, e diante de Deus ele se prostrou, ele se humilhou perante o Senhor, né? Ele fala, eu me abomino. O termo abominação nas Escrituras só se refere a ídolos. Não era como se Jó dissesse para o Senhor, eu me idolatrava. Hoje eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então tem Mateus 6,15, Mateus 18, Marcos 2, Tiago 5. São diversos textos que falam sobre a questão do perdão governamental de Deus. Então, assim sendo, irmãos, a palavra-chave, né, a respeito desse assunto é obediência, para que nós não caímos na mão de Deus. Então, semana que vem, com a graça do Senhor, vou tentar abordar um pouco mais esse assunto da disciplina de Deus. Um pouco mais de detalhes ainda, porque é uma questão que não é fácil, é uma questão que tem muitas facetas, muitos aspectos, né? Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Senhor, nós nos prostramos diante do Senhor e nos humilhamos perante a sua poderosa mão. Nos prostramos aos teus pés, porque é o lugar mais seguro para estarmos. Nos humilhando perante o Senhor. Rei, Senhor dos Senhores. De fato, nós não somos nada, Senhor. E a nossa vida é uma vida para te servir. Somos teus escravos. A nossa vida está debaixo do altar, Senhor. Queremos te oferecer o nosso Isaac, Senhor. O melhor que temos. Pois o melhor que temos foi dado pelo Senhor. Deve retornar para o Senhor. Somos teus, Senhor. Te entregamos a ti. Nossas vidas, Senhor. Até que o Senhor volte. Louvado seja o Senhor.